graça no sentido de sermos parte do corpo de Cristo. Na semana passada, eu falei que nós somos o que, irmãos? Já esqueceram? Nós somos a casa de Deus, a morada de Deus, não é? Nós somos possuidores do Espírito Santo e por isso morada de Deus. Hoje nós vamos falar, dentro desse tema, a graça de sermos parte do corpo de Cristo. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 16. Quem está sentindo falta de outros temas de mensagem, essa série vai acabar, viu, irmãos? Eu sei que ela está sendo assim uma série extensa, né? Até uns 2 meses nós estamos falando sobre a graça da salvação, mas nós vamos completar essa série e depois nós vamos ter outros assuntos para tratar. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16. É muito importante falar da certeza da nossa salvação num tempo de tanta incerteza, né? Muito bem, quando já abriu lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16, diga obrigado, Jesus, porque é um motivo maior de estarmos aqui nessa noite. É a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, 16, igreja, vamos ler comigo? E 17, Paulo diz assim, uma pergunta: porventura, vamos juntos? Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, o pão da vida que desceu do céu, Jesus. Amém, amado Deus? Talvez você não tenha parado para analisar essa passagem com muito detalhe, mas no finalzinho do verso 17 diz: porque somos unicamente quantos pães, irmãos? Um pão. Há uma ideia de congraçamento, há uma ideia de condensação de muitos em um. Amém? Há uma ideia de que, ainda que sejam muitos, na verdade constituem uma unidade. Então preste atenção, você que nunca pensou em você como um pedaço do pão, você é um pedaço do pão. Amém? Eu quero que você entenda isso com toda a clareza nessa noite. A simbologia do pão e do cálice de uva, né? Que é a carne, o corpo e o sangue de Jesus. Eu quero que você entenda isso. Por que na celebração da Santa Ceia você pega um pãozinho sem fermento? Nós aqui temos o trabalho de não colocar pão fermentado. Não compramos pão puma, nem coisa parecida, né? Pão de forma. Nós fazemos o pãozinho e tiramos o fermento, não é levedado. A ideia do levedo, né, é a transformação, não é, química, uma mudança, uma alteração das propriedades do trigo. Então, quando não leveda, quando não há fermento, não há adulteração da matéria original. É esse o sentido do pão não ter fermento. Como o pão ázimo, né, lá do Antigo Testamento, também estava presente lá no dia que o Senhor estabeleceu a Páscoa no Egito. Então preste atenção, irmãos. A palavra de Paulo diz que todos nós somos unicamente um pão. Como é isso? Se nós somos muitos, não é? Não deveríamos ser vários pães? Não, porque tudo converge na unção que foi dada única e exclusivamente aos santos do Altíssimo. Amém? Nós convergimos em Cristo e Cristo converge em nós. Quero que você entenda isso. Quando você pega o seu pãozinho da ceia, está falando que nós sem fermento. Amém? Você segura o seu pãozinho, ele te representa. Eu faço parte do Cristo. Eis o meu pedaço de pão. Quando eu junto o meu pedaço com o pedaço do Alexandre, da Cristina, das irmãs, dos irmãos, e juntamos todos esses pedacinhos de pão, nós formamos uma unidade. E essa unidade simbólica no pão é Cristo. Ainda que repartida entre muitos, forma uma unidade espiritual.
Amém, povo santo? Vamos compreender isso melhor? Vamos para a palavra. João capítulo 6, verso 57. A comunhão do vinho e do pão é a essência da unção do Cristo. A comunhão do vinho e do pão é a essência da unção do Espírito do Cristo. Vamos clarear nosso entendimento. Jesus, certa vez, irmãos, está na sua palavra, eu não vou abrir todos os textos, mas certa vez Jesus confundiu os judeus daquela época. Jesus disse assim, vou tentar parafrasear, não vou citar o texto ao pé da letra, tá bom? Jesus disse assim, quem não comer da minha carne e não beber o meu sangue, não tem a vida. Os judeus olharam para aquele homem de 33 anos, falando em comer a carne dele e beber o sangue dele, e pensaram o quê, irmãos? Canibalismo? Não é? Jesus falou de uma maneira que confundiu os judeus. Quem não comer da minha carne, olha só, comer da minha carne, beber do meu sangue, Jesus fazia alusão não à sua matéria física. Ele não estava falando do seu corpo físico, né? De alguém morder o seu corpo, ou de beber o seu sangue vertido das suas veias. Jesus estava ali numa figura, dizendo daquilo que ele compartilharia com todos os santos, que é a sua essência, a sua vida tipificada no sangue derramado, e a sua essência espiritual, a unção, que é o Espírito. Amém, amados meus? Quero que vocês entendam isso nessa noite. Olha para o texto, João 6, verso 57. Somente esse versículo. Quantos já estão com os olhos no texto? Diga amém. Para eu saber que todos estão vendo. A palavra de Deus diz assim, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Jesus está dizendo que ele dependia do Pai. Amém? Que a vida divina que ele vivia era a extensão da vida divina do Pai. Vou repetir o texto. Ele é muito profundo esse versículo. Assim como o Pai que vive, ou seja, que tem a vida em si mesmo, Deus Pai Todo-Poderoso, me enviou a Jesus, igualmente eu, Jesus, vivo pelo Pai, porque aprouve a Deus que coubesse no corpo de Jesus a plenitude da divindade. E aí o texto vai dizer, vamos ler o finalzinho comigo? Também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Do que Jesus está falando? Como é que você se alimenta de Jesus? Hã? Há muita confusão no meio da igreja, irmão, durante séculos. A Igreja Católica Romana, por exemplo, tirou do povo, né, o cálice, tirou o pão e instituiu algo substitutivo, a hóstia, aquele globo feito lá de trigo também. Percebam que é só o padre que bebe o vinho, né? Inclusive, alguns padres bebem demais e tem que passar por clínica de reabilitação. É verdade, isso é verdade. Estou aqui zoando os padres, não. Estou falando sério. Ele não bebe só quando está ali na missa. Quantas missas de manhã? 3, 4, 5, 6 missas de manhã, uma a cada hora? E toda hora mandando vinho para dentro, irmão. É verdade. Então a Igreja Católica, ela tirou o elemento vinho da mão do fiel e deu só para o sacerdote daquela religião, do catolicismo. E deu a hóstia, que não é dada a todo mundo também. Amém? Depende, tem uma série de critérios. E mesmo assim, irmãos, para a Igreja Católica, aquela hóstia vira verdadeiro corpo de Jesus. De sorte, quem já foi católico que levanta a mão? Quem prega a mão? Isso aí, eu também já fui. Fui batizado, de primeira comunhão, tudo. De sorte que quando o padre bota a hóstia na sua boca, você não pode mastigar Jesus. É a ironia do fato esse. É para dissolver na língua. Porque eles acreditam que é uma mudança naquele elemento e se transforma em verdadeira carne e verdadeiro sangue. Isso não é veraz, isso não é verdadeiro. A Bíblia não ensina isso. Percebam, volta para o texto de João 6, 57.
Jesus está falando não de coisa material, está falando de vida divina, compartilhar do Espírito. Assim como o Pai tem a vida divina e me enche da sua vida divina, Jesus, eu pego dessa vida divina e vou alimentar os meus irmãos com vida divina. Quantos estão entendendo? Nunca foi comer Jesus de maneira alguma. Amém? De forma alguma. Eu conheço, pelos meus estudos, uma história triste. Eles levam tão a sério esse negócio que a hóstia vira Jesus. Existe uma história no meio do catolicismo romano, registrada, em que um sacristão esqueceu a hóstia, dando bobeira lá na abadia, no monastério, e os ratos comeram, irmão, a hóstia. Aí, olha o problema. Eles acreditavam que aquela hóstia era o corpo de Jesus. Quando os ratos comeram Jesus. Literalmente. O problema que deu, na Idade Média, para o sacristão que esqueceu a hóstia e os ratos avançaram nela. Presta atenção, queridos. É a mesma compreensão errônea dos judeus, que olhavam para um homem de 33 anos e não entendiam a essência das suas palavras. Jesus compartilha conosco o seu Espírito, a sua unção. Vamos dizer amém? Vamos confirmar isso? 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Nossa fé não pode ser firmada em preceitos de homens, em religiosidade, em crendice, em dogmas humanos. A nossa fé tem que ser exclusivamente na palavra de Deus. Se eu disse que nós temos da parte de Jesus a sua unção, o seu Espírito, é isso que Ele nos deu. Eu quero que você veja na Bíblia, 1 Coríntios 6, 17. Vamos lá? Só esse versículo. Quantos já conseguiram achar? A maior parte do sermão é na carta de 1 Coríntios. Amém? Poucas vezes vamos sair desse livro. A palavra do Senhor diz assim, eu gostaria que a igreja lesse todos juntos, porque a bênção é para todo mundo. Vamos lá? Mas aquele que se une ao Senhor é o que, igreja? É um Espírito com Ele. Diga assim, eu estou unido a Cristo pelo seu Santo Espírito. Amém, querido de Deus? Onde nós todos formamos uma unidade com Cristo? No mesmo Espírito. Quem se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Todo cristão, todo aquele que é de Jesus, todo aquele que veio a Cristo, tem a unção. E a primeira carta de João diz, a unção permanece em vocês. A unção que vem do Santo permanece em vós. Amém, povo santo? Então, como é isso? Não é? Como é que nós temos comunhão com Jesus? Temos comunhão pelo seu Santo Espírito. Fomos inseridos numa unidade espiritual. No livro de Hebreus, capítulo 3, não precisa abrir, o autor dos Hebreus diz, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Nos temos tornado participantes. Quem participa tem uma parte. Amém? O Espírito que está em mim, que está em vocês, nos torna participantes do Cristo. Abre, por favor, agora lá em João, capítulo 17, verso 22. Evangelho de João, capítulo 17, verso 22 e 23. Quando você tomar o pão hoje, nas tuas mãos, lembra, é símbolo da essência de Cristo dentro de você. O corpo do Filho de Deus não está faltando nenhum pedaço. Esse detalhe é muito importante falar aqui, igreja. No meio de tantas confusões e interpretações, né? Quando pensa em corpo de Cristo, talvez alguém pense no corpo do Senhor Jesus Cristo, no corpo físico dele. Deixa eu falar uma coisa com você. Ainda que Jesus tenha todos os atributos da divindade, ele tem um corpo. O corpo dele, ressurreto, está lá no céu, à destra de Deus. Quantos dizem amém? E nenhum pedacinho de Jesus está faltando, irmão. Não está faltando nenhuma unha do corpo de Jesus. O corpo dele está inteirinho.
Então, não se está falando aqui na palavra revelada sobre corpo físico de Jesus, mas está se falando da unção, da sua essência, que ele compartilha conosco. João capítulo 17, verso 22. Vamos lá, igreja, vamos aprender. Fomos inseridos numa unidade espiritual. 22 e 23. Pasme, irmão. Antes de ler, deixa eu falar uma coisa que me veio no espírito. Pasme. Bom, eu não costumo falar nome de igreja, né? Porque é uma questão de ética. Não costumo dar nome aos bois. Mas existe uma igreja, não vou dar o nome, cujo final do nome é parecido com o seminário que nós estamos fazendo. Pronto, única pista que eu vou dar. Alguém pescou? Não, né? É a igreja não sei o quê do reino de Deus. Bom, eu vou dar o nome. Página. Nessa igreja que é de multidão, né, de milhares, cada culto com milhares, a maioria esmagadora não crê ser possuidora do Espírito Santo. Você sabia? Quantos sabiam disso? Não crê. Não lhes é ensinado que eles tenham unção. Eles não creem. Ainda que nessa igreja de 3.000 almas se reúnem ao mesmo tempo, 5.000, quando fazem Santa Ceia, dão um elemento para cada um. O camarada entra lá bêbado, o camarada entra lá oprimido do diabo, mas recebe o elemento da ceia. É verdade. Porque eles não creem e não lhes é ensinado que cada um tenha unção. Você falar com uma pessoa desse grupo, dessa grande denominação neopentecostal, ele não vai ter certeza que ele tem o Espírito. É fato. Mas você não pode ter a mesma dúvida. Amém, povo santo? Nós que estamos aqui fazemos parte do Cristo e o Espírito de Deus habita em você, habita em mim. Nós estamos ligados eternamente a Ele. João 17, 22, vamos lá, igreja. Jesus disse, vamos lá? Quer falar comigo? Fala em voz alta. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Está falando com o Pai, em oração. Pai, o Senhor me tem dado glória. Desta glória eu transmito à igreja, aos discípulos. Amém? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Agora leia comigo, igreja, vamos lá? Para que sejam um, como nós o somos. Aí o texto diz, verso 23. Eu neles, diga assim, eu Jesus, neles os santos. Amém? Eu neles e tu, ó Pai, em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. A palavra-chave aqui é unidade, unidade espiritual. O Pai em Cristo Jesus em nós. Quantos entenderam? Dão glória a Deus. Amém, povo santo? Nós estamos inseridos nessa unidade, queridos. A unção é transmitida para nós. A graça é que nós sejamos participantes dessa unção. Amém, povo santo? Se todo cristão tivesse essa noção, não teria tanto cristão oprimido, não teria tanto cristão deprimido, em depressão, porque sobre ele repousa, diz a palavra de Deus, o Espírito da glória de Deus. E o Espírito da glória de Deus atua sobre esse cristão, porque faz parte da unidade do Espírito. A glória nos é transmitida. Amém, povo santo? Jesus é a cabeça e nós somos os membros do corpo do Cristo. A ênfase de todo esse tópico é unidade. Um só pão, uma só unção. Amém, povo santo? Quando nós vamos tomar o cálice e o vinho, você vai entender melhor por que celebramos a Santa Ceia. Tem gente que acha que é só um memorial, e é um memorial. O Senhor Jesus mandou fazer isso todas as vezes que beberdes ou comerdes em memória de mim. Então, memorial. Segundo, é uma ordenança. Ele mandou que fizesse isso. Não é uma sugestão. Mas Paulo vai mais fundo e mostra que tem implicações espirituais nesse momento da ceia. Paulo vai dizer que há efeitos na nossa vida espiritual
dependendo de como nós entendemos essa Santa Ceia. Eu quero mostrar e estou dando base para você entender que a primeira essência da ceia é unidade no corpo do Cristo, na unção do Cristo. Amém, amados? O que nos une, irmãos de vários lugares, não é? E a irmã Rosemary vai para a Alemanha, mas está absolutamente unida a nós, unida a todo o corpo do Cristo. Que ela fosse para a Austrália, para o Japão, onde quer que fosse, ela está unida impreterivelmente ao corpo de Cristo. Amém? Todos nós estamos unidos uns aos outros. Isso deveria promover, no meio da igreja, uma unidade espiritual que iria além do espírito e tornar uma fraternidade mais concreta no meio de nós. Porque nós estamos ligados uns aos outros. O apóstolo Paulo vai dizer, quando um sofre, todos sofrem. Isso deveria ser a realidade da igreja. Quando um sofresse, todos estão ligados, sentem a mesma dor. Quando um é exaltado, todos se alegram, se regozijam. Nós vivemos um tempo de individualismo muito forte, irmãos. A realidade dessa nossa última geração antes da volta de Cristo é o individualismo, é o egocentrismo. Paulo avisou que nos últimos tempos os homens seriam egoístas. O ego, o eu em primeiro lugar, antes eu do que o outro. Se alguém tem que sobreviver, sou eu. Por isso muita gente se isola, não compreende a necessidade de estar junto no corpo do Cristo. Vou tocar nesse assunto mais adiante, tá bom? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Você vai entender quanto a Santa Ceia é importante. Você vai entender como é importante estar na comunhão do corpo de Cristo. Não abra mão. O ano da pandemia acabou fazendo muitas igrejas fecharem as portas. E acabou fazendo com que muitos irmãos não retornassem para a comunhão. Tem irmãos fazendo aniversário de 1 ano que não pisa aqui na igreja. Irmão membro dessa igreja. 1 ano. Eu falei que Deus tem nos abençoado. Mesmo os que pegaram Covid, tiveram de forma branda ou moderada, não grave. Mas tem irmãos que, por causa do medo da morte, o medo do contágio, não pisam aqui desde março de 2020. Perceba, eu não estou criticando, estou mostrando uma realidade. Essa pessoa pensa que vai morrer se entrar no meio da igreja. Amém? Ela pensa assim. Por isso não vem. Então presta atenção como é sério isso. O problema é essa novidade, do isolamento social que a igreja está enfrentando. E muitas igrejas estão enfrentando no mundo todo. Se eu não me engano, a irmã me falou que na Alemanha tem igreja que não voltou, até hoje. Está todas elas fechadas. Na Alemanha, todas as igrejas estão fechadas. Então presta atenção, irmãos. Qual é o efeito a médio e longo prazo dos irmãos, membros do corpo, todos afastados uns dos outros? Promove unidade? Promove fraternidade? Promove serviço mútuo? Não. Minha preocupação como pastor, homem de Deus, como aquele que está guiando as ovelhas, tomando conta das ovelhas para Jesus, que alguns irmãos se acostumem a estar fora do corpo de Cristo. São de Jesus, não estou falando que estão perdidos, não estou falando que eles não são de Jesus, que não têm unção. São de Jesus, são portadores da unção, mas a dificuldade está na congregação, tem efeitos na sua vida prática. Amém, professor? Compreendem isso? Você está aqui hoje, você está aqui prestigiando o culto a Deus e a Jesus. Você vai tomar os elementos do pão, mas esses irmãos que estão há 1 ano fora, alguns deles nunca mais participaram do pão e do cálice aqui conosco. Alguns nós levamos, os mais enfermos, mas alguns simplesmente se afastaram. Perceba como é séria essa realidade atual da igreja. E como é importante nós primarmos pela unidade do corpo do Cristo. A unidade do corpo do Cristo não é individualismo. Nós somos pessoas individuais que fomos inseridos numa coletividade. E a coletividade espiritual se chama Cristo. Amém, povo santo? Nós não somos e não devemos ser individualistas. Por favor, em nome de Jesus, volte para o texto. 1 Coríntios 12, 12. Agora vamos para a palavra, que é a base de tudo. A palavra do Senhor diz assim, quantos acharam? Amém? Quem quiser ler em voz alta comigo, vamos lá? Porque assim como o corpo
é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Cristo é o corpo de muitos membros. Cada um de nós é um membro do corpo do Cristo. Quantos dizem amém? Nós somos membros do corpo de Jesus. Volto a afirmar. Cristo aqui, a palavra Cristo, né, que é relativa ao Senhor Jesus, ungido, a unção, agora toma uma outra conotação. A palavra Cristo toma uma conotação de coletividade. Quantos entenderam? Assim como nós falamos de corpo de Cristo, por exemplo, vou fazer um paralelo na vida prática aqui. Qual outro corpo agremia muitos membros? Corpo de bombeiros. É um corpo de bombeiros com vários bombeiros. Não é? A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, é uma ordem com vários participantes. Então agora a palavra Cristo toma essa ideia corporativa. Vocês estão entendendo? Amém? Cristo aqui não é Jesus somente, mas o corpo de muitos membros. Diga assim, eu faço parte. Eu faço parte. Amém? Eu faço parte. Glórias a Deus. Só tem sentido uma reunião dessa aqui, irmão? Porque nós fazemos parte do Cristo. É o único sentido dessa reunião. Amém? Somos participantes do Cristo, da única unção que foi partilhada em todos nós. Vamos seguir o texto. Nós paramos no verso 12, verso 13. E em voz alta, quem puder, vamos lá? Pois em um só Espírito todos nós fomos mergulhados, batizados é mergulhados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Eu acho muito interessante essa passagem. É o membro do corpo rebelde, que quer fugir do corpo, né? É como se uma mão se rebelasse do seu controle e dizia, não quero mais participar da sua vida. Eu sou sua mão, eu nasci junto com você, colado em você, mas a partir de hoje eu me emancipo. Eu vou sair fora. Dá um jeito de me tirar do seu corpo. A gente está brincando, mas o negócio é sério. Mesmo que alguém pense assim, se é de Cristo, ele está inserido no corpo. Quantos amém? Mesmo que ele se isole, ele faz parte do corpo. E o texto vai falar do olho, vai falar do nariz, do olfato, vai falar, deixa eu ver, do ouvido. Tem gente que acha assim, eu devo ser só a unha. Não é? Tem gente que se menospreza, se acha menor no corpo do Cristo. Eu devo ser só a unha. Irmão, nem que você seja uma verruga. Sabe a verruga? Aquela protuberância de carne que nasce assim? Não está colada no corpo. Não está se alimentando do sangue. Então faz parte do corpo. Amém? Paulo vai mostrar que todas as partes, independente da qualidade, ou se é inferior ou superior, ou se é mais bonito ou é feio, todos os membros do corpo estão inseridos na mesma unção. Posso dizer amém? Não interessa. Eu não apareço muito, eu devo ser o dedinho mindinho. Não interessa se você é o dedo mindinho. Você faz parte do corpo do Cristo. O poder do Cristo está dentro de você. Posso dizer amém? Todos nós, irmãos. Então, quando uma parte do corpo resolve que quer se isolar, ela comete um erro grave. Por isso falei sobre os que estão há muito tempo afastados da comunhão. E não só por causa do Covid, não é? Tem aqueles que se afastam da comunhão por uma série de motivos. Ou brigou com alguém na igreja, ou brigou com um pastor, ou se aborreceu por algum motivo, e se torna aquele grande contingente dos desigrejados. Irmão, desigrejado está na contramão da vontade de Deus. Deus nunca disse que nós poderíamos servir a Cristo isoladamente. Não tem lugar nenhum na sua Bíblia isso. Nós somos o quê, irmãos? Um só corpo. Eu sou do corpo, mas eu não faço parte do corpo. Como é que é isso? Eu continuo sendo de Jesus, mas não preciso da igreja. Está errado. É um contrassenso.
Ou você é de Cristo e obedece o cabeça, e o cabeça manda você estar no corpo. Amém? Ou você sai da graça, e você sai do corpo. Pode compreender? O mais radical que pode ser é acabar sendo reprovado e não participar da unção. Então preste atenção, irmãos. É importante suportar uns aos outros em amor. É importante suportar o pastor chato de vocês. É importante suportar o irmãozinho chato que está do seu lado. Esse irmãozinho bacana e chato, né? Nós somos as duas coisas. Não é isso, irmão? Olha para o teu lado, vê aí o parte do corpo de Cristo. Vê se você gosta dessa pessoa que está do seu lado. É gente boa? É gente boa essa pessoa que está do seu lado? É, às vezes não, né? Às vezes tem uns crentinhos meio chatinhos. Mas é gente boa, sabe por quê? Porque querendo ou não, nós vamos estar juntos para sempre. Eu acho legal nisso, sabe o que é? Você pode ficar bicudo comigo, ficar entristecido. Meu irmão, na eternidade, quando Jesus descer do céu, eu vou ficar do teu lado para sempre, querido. A menos que eu faça missões em outras partes do reino. Mas você vai ter que me aturar eternamente, querido. Não adianta ficar agora de bobeira, não querendo ter contato comigo. Porque nós somos unidos no corpo do Cristo para sempre. Amém, povo santo? Então não se rebele contra a verdade de Deus. Volta lá 1 Coríntios 12, verso agora 25. Pula aí. Nós lemos o 14 e o 15. 1 Coríntios 12, verso 25. Nunca se rebele contra a ordem do Senhor. A palavra do Senhor diz, verso 25. Vamos lá, igreja, em voz alta. Para que não haja divisão no corpo. Não é do Senhor isso. Amém? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário. O que diz o texto aí, irmãos? Coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A unidade do corpo do Cristo deveria ser a igreja trabalhando para fortalecer a igreja. Os membros do corpo mais fortes fortalecendo os mais fracos. Amém, povo santo? Aquele que é chamado para ser líder é o primeiro servo de todos, servindo a todos. É uns aos outros com o mesmo cuidado. A unidade do corpo é preservada assim. Eu me importo com a vida do Fábio, eu me importo com a vida da irmã Rosemary, eu me importo com a vida do pastor Renato, eu me importo. É assim que preservamos a unidade, com cuidado uns com os outros. Quantos dizem amém? E assim eu podia citar o nome de todos vocês. Tem que me preocupar, tem que me preocupar. Começou a se afastar, começou a se isolar, tem alguma coisa errada. Foi chamado para ser do corpo. E nenhuma outra verdade ele vai encontrar na Bíblia dizendo o contrário. Não existe tal premissa que você pode servir a Jesus isoladamente. É um fortalecendo o outro. Eu costumo dizer aqui que o corpo cura o corpo. O livro de Tiago diz, não é? Tem alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Eles orarão sobre o enfermo. E a oração da fé levantará ou salvará o doente. Os presbíteros fazem parte do corpo. O doente faz parte do corpo. Um membro do corpo abençoando outro membro do corpo. E o cabeça dando glória. Distribuindo a sua glória. Como se entenderam? O corpo cura o corpo. Acabamos de interceder agora por pessoas enfermas. É a nossa boca que o Senhor usa para fluir espírito e alcançar as vidas. Amém, povo santo? Aprenda isso. Toda a ideia de isolamento, toda a ideia de se isolar, ela é contrária à vontade de Deus. Precisamos trabalhar uns pelos outros, em favor uns dos outros. Verso 26. De maneira que se um membro sofre, todos, vou colocar aqui assim, ó, um adendo, ó. Não pode aumentar nenhuma vírgula da Bíblia, né? Não vou aumentar a Bíblia, está escrito aí bonitinho. Eu vou colocar uma reflexão aqui, uma exortação junto. Se um sofre, todos, vou botar a palavra assim, ó, devem sofrer com ele. Não está escrito devem, mas deveria ser implícito. Se um sofre, todos deveriam sentir a dor e sofrer com ele. Amém, povo santo? E um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, verso 27, igreja, vamos terminar esse versículo, vamos lá? Ora,
Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Pode dizer amém? Amém, povo santo? Na hora que você tomar o pão e comer, tomar o cálice e beber, lembre-se, você faz parte do coletivo e ao mesmo tempo é uma unidade. É a unidade do Espírito do Cristo. Amém? Quem quiser aí anotar, Efésios capítulo 1, 22. Efésios 1, 22 e 23. Vamos lá, Efésios 1, 22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça, Jesus, sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude, o poder é derramado no meio do corpo do Cristo. Você é parte do Cristo, então onde está a igreja, a presença e a glória do Senhor também estão presentes. Quando dizem amém? Amém, amém, povo santo? Olha a importância da unidade do corpo. Fluir Cristo. No ambiente onde a igreja está reunida. No ambiente onde todos estão na mesma fé. E o Espírito de Cristo tem liberdade. O Senhor vai fazer obras. Você quer ver pessoas libertas de verdade? Quer ver pessoas curadas de verdade? Tem que haver unidade do corpo. Vamos entender? Tem que haver unidade do corpo. Tem gente que quer ver milagre, mas na hora de participar não participa. Então, alguns vêm e participam. E aqueles que não vêm querem ver o milagre. Você só quer ser espectador do milagre quando o Senhor quer fazer de você canal do milagre. Amém? Pode compreender? Você não pode ser só espectador, irmão. Eu vou lá para assistir o culto. Você não vai assistir o culto, você vai prestar culto. Assistir é ficar olhando. Você vai ofertar culto. Você é o culto vivo. Amém? Vamos terminar esse texto de 1 Coríntios capítulo 11. Vamos lá, irmãos. E já é a introdução da ceia, da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. O apóstolo Paulo, mais uma vez, vai ligar os elementos da Santa Ceia do Senhor à unidade da igreja. 1 Coríntios 11, 23. Como você é importante no corpo do Cristo, irmão. Por mais que você não sinta isso, você é muito importante. A sua falta é sentida quando você não vê, quando você não está presente. A falta de qualquer membro deve ser sentida. Não deveria ter membro que a gente acostume, que está longe e deixou para lá. Todos eles são sentidos. Amém? Deveria ser sentido por todos nós. Tem gente que a gente nem lembra que já foi membro da igreja. Já saiu há vários meses. Você deveria sentir a ausência dos seus irmãos. 1 Coríntios 11, 23. Eu faço de tudo para dar a vocês doutrina pura, para que nós possamos fortalecer a nossa fé na verdade e praticar a verdade. A palavra de Deus diz assim, quantos estão com os olhos no texto, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim, porque eu recebi do Senhor, o apóstolo Paulo, o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Diga assim, ordem do Senhor. Amém? Verso 26. Aí Paulo explica. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Diga assim, anunciamos a morte de Cristo, sua ressurreição e sua vinda. Porque se fosse só a morte, ele não voltava. O texto diz, anunciamos a morte até a sua vinda. Fato é que ressuscitou e que voltará. Amém? Os três eventos estão implícitos aí no texto. Morte, ressurreição
ressurreição e volta, vinda de Cristo. E o texto vai dizer, no verso 27, vamos ler juntos, por favor? Deixa eu ver aqui, onde é que está? 27. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será o quê, irmãos? Réu do corpo e do sangue do Senhor. Deixa eu explicar isso para você. Você está lendo a sua Bíblia, não está lendo a sua Bíblia? Paulo está falando de quê? Especificamente aí nesse tema. 1 Coríntios capítulo 1. Falando do quê? Acabamos de ler. Santa Ceia. Ou a ceia do Senhor. Ou a comunhão de amor, que era chamada na antiguidade, a koinonia. Tá certo? A celebração da ceia do Senhor. Certo? O assunto é este. Agora Paulo entra com o assunto de se tornar réu do corpo de Jesus. Réu é um condenado, ou pelo menos alguém indiciado. Concorda comigo? Alguém que está transgredindo, um criminoso. Qual é o assunto? Ceia do Senhor. O que Paulo introduz aí no entendimento? Que quem toma o pão e come indignamente se torna o quê? Culpado. Culpado. Então, presta atenção no que o pastor vai dizer mais uma vez. Eu falei várias vezes isso, vou falar de novo. Tomar o pão e comer é para todos os santos em Cristo Jesus. Amém, povo santo? Indistintamente. Aqui não temos distinção se vem de outra denominação. Desde que venha de Cristo, vai chegar aqui, tomar o pão e comer. Amém? Agora presta atenção. Se não tivesse nenhuma implicação espiritual na nossa vida, comer o pão ou deixar de comer, Paulo não falaria que quem come se torna réu. Comer a Santa Ceia é na presença do Senhor. É um culto especial. Já falei, irmãos, tem gente que vem o mês todo. Não é? São 4 domingos por mês. Ele vem no primeiro domingo, vem no segundo, vem no terceiro. Ele vai escolher de faltar que domingo da ceia. Por que, Senhor Deus? Por que, Santíssimo Deus? Eu não tenho essa iluminação ainda. A ovelha resolve faltar no culto mais importante do mês. Por quê? Compreendem? A Santa Ceia não é qualquer culto. Todos os cultos são para Deus, são sacrifícios agradáveis a Deus. A Santa Ceia é uma ordenança, é uma ordem. Então transgredi-la já é transgredir uma ordem. Compreenderam? A Santa Ceia torna pessoas que tomam dela indignamente réus. Então a Santa Ceia tem efeitos espirituais na vida da pessoa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Santa Ceia não é desprezível. Você está trabalhando, justificado. Tem escala, justificado. Está cuidando de alguém doente, justificado. Você deixa de vir naquela ocasião e no próximo culto você busca os elementos. Não fica sem tomar a Santa Ceia. Ah, esse mês eu não tomei. Não faça isso em nome de Jesus. Entenda o que Paulo está advertindo aqui, igreja. Você lê o contexto todo dessa 1 Coríntios capítulo 11. Paulo está falando que tinha ceia particular naquela época. Grupinhos particulares na igreja. A elite menosprezava a igreja de Deus, está escrito. Então os mais ricos faziam uma ceia separada porque não queriam ficar com os irmãos gentalha, né? Irmãos mais pobrinhos. Paulo condena isso veementemente. Vocês não estão entendendo o corpo do Cristo. Não se pode menosprezar a igreja de Deus. Posso dizer amém? Compreende? Eu não posso tomar a ceia em particular só para mim, por exemplo. Fazer uma ceia exclusiva para mim. Eu faço parte de um corpo. Todos temos que cear juntos. E temos que envolver todos os santos. Como estão entendendo? Então vamos seguir o texto. Eu quero que você preste atenção que tem efeitos espirituais na vida do cristão. Vai explicar muitas coisas esse texto. Amém? Vamos lá? Verso 28. A palavra de Paulo é essa, uma exortação. Examine-se, pois, o homem é gênero de dois, homem e mulher, a si mesmo. É a autorreflexão. E assim, coma do pão e beba do cálice. Deixa eu ensinar isso mais uma vez. Tem gente que faz assim, ó.
Vou explicar. Naquele dia ele brigou com a mãe, brigou com o marido, brigou com a esposa. Ah, é dia de Santa Ceia, então não vou. Errou redondamente. Sabe por quê? Você deveria vir humilhado aqui, reconciliar o mais rápido possível com a pessoa e diante do Senhor pedir perdão. Vamos entender? Examina-se. Você sabe que está em erro, você sabe que gritou com alguém, você sabe que falou que não devia. Você se examina e diz, eu estou errado. E ali você come e bebe. Não diz o texto, examine-se, veja que está errado e não vá participar do pão e da ceia. O texto não diz isso. Vamos entender? Não tem desculpa para abrir mão da ceia do Senhor. Não há desculpa. Você vem, se tiver em pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém? É uma única confissão. Por isso é o autoexame. Você examina, errei, cometi erros. Confessa e deixa. E o sangue de Jesus te purifica do pecado. E o sangue do Cordeiro não tem tempo de carência. Deixa eu dizer assim, eu pequei hoje, briguei com a minha esposa de manhã. Então, se eu falar com Jesus ao meio-dia, ainda à noite eu não posso tomar Santa Ceia. Por quê? Porque está esperando um período de carência de 6 horas, 7 horas, 12 horas, para receber perdão. O perdão é imediato, o perdão é plenário, o arrependimento é sincero, a confissão foi verdadeira, o perdão é imediato. Quantos pode dizer amém? Amém. Todo culto, Santa Ceia, o pastor dá um tempo para cada um examinar a si mesmo. Pecou, brigou, está com raiva, está com um monte de problema. Fala com o Senhor nesses minutos. Uma palavrinha. Uma palavrinha. E o Senhor te libera na hora, irmão. Te libera na hora. Nosso coração é meio adoentado e fica ainda com reminiscências dos nossos erros. Nós vamos nos lembrando dos nossos erros. E às vezes isso nos traz culpa. Então você torna o perdão do Senhor ineficaz. Mas o perdão dele é eficaz, é plenário. Quantos pode dizer amém? Ainda que você se lembre, porque Deus não te deu amnésia. Nós sempre lembramos dos nossos erros. Sempre. Não temos amnésia depois do perdão. Ainda assim você tem que crer que o Senhor te libera. Tem que crer que o Senhor te perdoa. Que o amor dele é maior do que o seu pecado. Que o sangue lá na cruz tem poder para perdoar o seu pecado. O sangue te justifica. Amém? Desde que haja arrependimento sincero. Volto a afirmar. Você não pode pecar de maneira esportiva e achar que depois é só falar com Jesus e resolve. Amém, Paulo Santo? Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, e assim beba. Depois da análise tem que comer e tem que beber, você faz parte do corpo, do cálice. Verso 29, vamos lá, irmãos? Quem quiser ler comigo, quem quiser. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o que, irmãos? Juízo para si. A ceia tem implicação de juízo? Tem. Para quem come e bebe indignamente. Que não se arrepende, que não discerne o corpo de Cristo, não discerne o poder dessa unidade. Presta atenção que Paulo vai voltar a falar da igreja, da unidade da igreja. Verso 30. Agora, olha o efeito espiritual de quem não discerne. Eis a razão, porque há entre vós, no meio da igreja, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Fraco, doente e dorme. Dorme é um eufemismo até para a morte. Presta atenção que tudo isso está ligado àqueles que não discernem o corpo do Cristo na ceia. Amém? Que você entendeu? Se torna réu de juízo e pode ter os efeitos na sua vida. Vai desprezando a ceia do Senhor, vai desprezando, vai desprezando. E o efeito vai ser fraqueza espiritual, coma espiritual e, por fim, pode ser até a morte espiritual. Quando você entendeu, digo amém. Eu sei que eu estou tornando bem dramático, mas Paulo também tornou isso dramático. Porque a igreja precisa discernir que a Santa Ceia é a unidade do corpo do Cristo. Você está dentro do corpo,
Seja grato ao Senhor. Amém? Seja agradecido, diz o texto. Você foi batizado num só corpo. Seja agradecidos. Para finalizar, verso 31 e o verso 32. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É a autoconsciência, né? A pessoa faz errado e acha, Deus não vai fazer nada. Deus não vai fazer nada. Deus não vai fazer nada? Vai continuar fraco. Vai continuar enfermo. Compreender? Se nós mesmos nos absolvemos e não sentimos culpa, continuamos errados, sem cura. E a palavra de Deus diz no verso 32, vamos lá? Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E tudo isso no contexto da Santa Ceia. Quantos entenderam? Amém? Você faz parte do corpo? Glória a Deus. Então se esforce para estar na unidade do corpo. Na unidade física, na unidade da igreja, na unidade com Jesus. Eu sou ligado a Jesus em casa, glória a Deus. Então se tu está obediente à cabeça, o Senhor mandou. Você está obediente também com os seus irmãos. Junto com os seus irmãos. Principalmente num culto onde os elementos vão ser servidos. Amém, povo santo? Quantos entenderam, diga amém. Fica de pé nessa hora e vamos fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. E eu vou fazer justamente o que Paulo mandou fazer.